Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da lição do Programa de Educação Cristã Continuada, tendo como assunto do trimestre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Mas antes de iniciarmos o estudo da lição, lembre de deixar o seu curtir, o seu like aqui neste vídeo. Também deixe o seu comentário, o que você achou do estudo da lição, alguma dúvida que você queira tirar sobre a lição, deixe nos comentários que nós iremos responder assim que possível. Também compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações neste grande campo virtual de missionário que é a internet. A nossa sétima lição, em Provérbios 25 a 30, tem como assunto sabedoria para líderes. O texto áureo está em Provérbios 28, versículo 10. O que desvia o reto para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. A leitura bíblica com todos está em Provérbios capítulo 28, versículos 1 a 29. A verdade prática nos diz que submeter-se à sabedoria divina gera capacitação para uma liderança espiritualmente habilidosa e eficaz. A introdução do nosso comentário nos fala que a sabedoria se mostra nas decisões que tomamos e nos valores que defendemos. Esse padrão pode ser considerado relativo para muitas pessoas, ou seja, cada pessoa tem o seu padrão. O que é verdade para mim não é verdade para você. Todavia, para o cristão, a Bíblia é o caminho excelente. Portanto, para nós só existe um padrão, e esse padrão é único e absoluto. Quem conduz sua vida pela vontade de Deus também está apto a conduzir os irmãos. Vamos falar então aqui do primeiro tópico, o perfil de um líder sábio. Vivemos numa época em que faltam boas lideranças. Existem muitas lideranças, só que nem todas elas são sábias. Muitas têm uma inteligência e um conhecimento muito grande, mas lhes falta sabedoria. A liderança pode ser exercida por qualquer pessoa cuja vida seja orientada pelos princípios bíblicos. O líder não precisa exercer cargos. O líder não precisa ter um título, pois ao seu redor todos percebem nele as virtudes necessárias para apontar caminhos seguros. Primeiro item do primeiro tópico, o líder precisa ensinar. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um, sábio e prudente, se faz estável a sua ordem. O líder honesto aconselha e adverte, mas também sabe lidar com as advertências dos amigos e familiares, pois os que são sinceros e honestos, eles se aperfeiçoam mutuamente. Ou seja, quem é sábio quer tornar os outros sábios, ele não quer guardar a sabedoria só para si. É como se fosse um ferro afiando outro ferro. Bons líderes são emocionalmente estáveis, não se enganam pela doçura dos elogios que escondem intenções amargas. Quem lidera não deve ser soberbo, tampouco cobiçoso, mas confiante no Senhor. Infelizmente, essas duas falhas de caráter são as maiores causas de quedas de líderes: a soberba, o orgulho, e a cobiça, a ambição por mais e mais e mais poder. O líder sábio, ele deve ser confiante no Senhor, constante no temor de Deus, como está em Provérbios 28, 14. Ele também deve ser zeloso pela igualdade entre todos. Um líder sábio e prudente pode gerar um ambiente de estabilidade, convivência pacífica, respeito à ordem, algo que os imprudentes não conseguem fazer. Portanto, um líder que age sob a orientação do Espírito Santo mostrará correção de intenções, palavras e atos para que através dele todos sejam abençoados, mesmo que para isso ele precise ser mais enérgico. Entendam que quando estamos falando aqui de líderes, isso tanto abrange a liderança eclesiástica, religiosa, cristã, quanto também a liderança secular. Veja que continua aqui falando que muitos abandonaram Jesus após ouvir sua pregação em Cafarnaum, mas o ensino duro era tão correto
E a atitude do mestre era tão verdadeira que Pedro preferiu acatar aquelas palavras e submeter-se ao Senhor. Segundo item do primeiro tópico, o líder precisa orientar. Provérbios 28:10 nos fala que o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Veja, portanto, que existem pessoas que desviam os retos para o mau caminho. Se nós somos pessoas retas, estejamos cuidado. Tem muita gente querendo nos desviar para o mau caminho. Deus sempre estabeleceu líderes segundo seus propósitos, porém, previna-se dos líderes que não se submetem a Deus. Alguém poderá dizer, bom, estamos aqui falando dos líderes que são ateus, descrentes, mas não é bem assim. Existem líderes que falam de se submeter a Deus, que falam de Deus o tempo todo, porém não se submetem a Deus. Especialmente na família, no trabalho e na igreja, que o líder precisa ter compreensão extensa das consequências das suas decisões. Isso significa esquadrinhar tudo mais profundamente. O verdadeiro líder, o líder sábio, ele tem que analisar a longo prazo as consequências das suas ações. Tudo isso para ensinar o que é correto e necessário sob a perspectiva bíblica, de modo que todos cumpram a vontade de Deus e compreendam seus desígnios. Jesus agiu desse modo, quando explicou aos apóstolos a necessidade de ele passar pela morte para ser glorificado. Então Jesus nunca escondeu dos seus discípulos que ele iria passar por todo aquele sofrimento, aquela tribulação, a morte, a crucificação e a ressurreição. Mas ele sempre deixou claro que isso era necessário para que ele fosse glorificado, para que as Escrituras se cumprissem. Um líder também precisa ser sábio a respeito do que ouve, pois algumas vezes o melhor é ignorar e ficar calado. Noutras, é preciso responder com firmeza para que a maledicência não se espalhe. Aí alguém pode perguntar, mas como saber o que fazer em cada hora? Como saber em que momento é melhor ignorar e ficar calado? Em que momento tem que responder com firmeza? A única resposta é sabedoria de Deus. Por isso que tratamos aqui do líder sábio. A sabedoria vem de Deus e o líder deve buscar essa sabedoria para saber o que fazer em cada momento. Continua aqui o nosso comentarista dizendo que a língua que elogia em excesso também é um problema. Haja vista que, diante do elogio, alguns líderes perdem o controle do ego e deslizam na vaidade. Infelizmente, o cordão dos puxa-sacos, como alguém poderia dizer, cada dia aumenta mais. E os puxa-sacos, os bajuladores, o que eles fazem? Eles procuram logo se acercar dos líderes, para que eles querem algum benefício daquele líder. Então, haja elogios, bajulações, e infelizmente, muitos líderes cedem a isso. Existem líderes que são pessoas inteligentes, cultas, formadas, têm a unção de Deus na sua vida, mas que têm esse ponto fraco de ceder diante dos bajuladores por causa da vaidade humana. Afinal de contas, quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser paparicado? Quem não gosta de ser tratado como príncipe de Deus aqui na terra? Quem não gosta de comer e beber o melhor desta terra? Os bajuladores sabem disso. Então, líder que está nos ouvindo, você que é líder, tanto seja de uma grande igreja quanto de um pequeno ministério, cuidado com os bajuladores. Cuidado com aqueles que elogiam muito. Cuidado com aqueles que te carregam no colo. Muito cuidado, porque isso é um ponto fraco de muitos líderes. Homens e mulheres vivem o que ensinam, para que suas palavras não se voltem contra eles mesmos como um galho de espinho na mão do bêbado. Olha só que analogia interessante. O bêbado pega o galho cheio de espinhos e se machuca com ele mesmo. Ele próprio se machuca. Assim também são homens e mulheres de Deus que pregam uma coisa, mas não vivem aquilo que pregam. Dessa forma, as suas palavras, as suas pregações, os seus ensinos se voltam contra si próprios. Terceiro item do primeiro tópico. O líder precisa perseverar. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Novamente, aqui temos essa maneira hebraica de escrever contrapondo o positivo com o negativo. Veja que ele está utilizando a mesma ideia, persistência. Feliz o homem constante no temor de Deus, a pessoa que é persistente, ela insiste em temer a Deus. Aí mostra o outro lado.
a persistência negativa, ruim, o que endurece o coração, ou seja, a pessoa que persiste em ter um coração endurecido, essa pessoa cairá no mal. Portanto, a persistência é uma qualidade que pode se tornar um defeito. Depende tudo do contexto e da situação. Em todas as relações humanas, há divergências que precisam ser equacionadas. Todas. Você pode pegar o menor grupo de pessoas, 2, 3 pessoas, você vai ter ali algum tipo de situação, algum desentendimento, por menor que seja, que precisa ser equilibrado. Nesses casos, um dos grandes desafios do líder é tomar decisões difíceis sem negar a palavra de Deus. Ainda que insensatos sejam contrários à vontade de Deus, o líder não deve cair em cólera por causa dos escarnecedores. Sim, esse é um ponto interessante, líder. Sempre haverá pessoas que estarão escarnecendo, ou na sua cara, ou pelas suas costas, escarnecendo de algumas das suas ações, de algumas das suas atitudes e principalmente dos seus fracassos. Então, todo líder, homem ou mulher, adulto ou jovem, não interessa, precisa ter muito autocontrole, pois o homem furioso multiplica as transgressões, ou seja, a ira, o rancor, a mágoa, o nervosismo acaba nos fazendo errar. E não promove a obediência, ou seja, a fúria do líder não vai fazer com que as pessoas o obedeçam melhor. Portanto, cabe ao líder administrar os protestos. Sim, haverá protestos, líder. Sempre terá pessoas que, de alguma maneira, irão contra aquilo que você quer fazer. Cabe ao líder administrar os protestos na certeza de que quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O líder cristão não negocia sua fé. Logo, fiquemos atentos aos que gostam de interpretar a Bíblia segundo as suas conveniências e aos que atribuem a Deus o que de fato ele não disse. O que mais nós temos ao longo da história são líderes realizando coisas, dizendo coisas como se fosse a vontade de Deus. Vamos realizar tal coisa porque é isso que Deus quer. Na verdade, não é. Olha, eu estou falando isso e aquilo porque Deus me revelou, Deus me trouxe. E na verdade não foi Deus. Os que assim procedem tentam usar o nome de Deus para perceber vantagens, receber vantagens, mas a seu tempo serão repreendidos e envergonhados em sua mentira. Portanto, líder que nos ouve, nunca use o nome de Deus em vão. Se você tem um projeto pessoal seu, exponha para os seus liderados, mas não venha dizer que foi Deus, a não ser que seja realmente de Deus. É muito comum nós vermos, principalmente líderes religiosos, nos púlpitos das suas igrejas e congregações, exporem para os seus liderados projetos, ações, atitudes, palavras e dizendo que foi Deus, quando na verdade não foi. Um verdadeiro líder não entra em contenda, mas repudia a mentira. Não se desgasta em rivalidades e polêmicas, mas também não é conivente. Não é furioso e não mente a respeito do Evangelho. Sim, nunca devemos esquecer que, como líderes cristãos, o nosso foco maior é no Evangelho, nas boas novas de salvação. Esse deve ser o maior de todos os nossos esforços. Tudo que realizarmos seja para a promoção do Evangelho de Cristo. Vamos ao segundo tópico da lição: pré-requisitos à sábia liderança. A Bíblia nos encoraja a cultivar um modo de agir que honre a palavra de Deus. Por isso, há atitudes que, aos olhos dos que nos cercam, nos credenciam à liderança. Primeiro, a integridade. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Provérbios 28:18. O que é uma pessoa íntegra? Na pessoa íntegra não se acha fraude. Se fala, não mente. Se negocia, não engana nem explora. Se firma alianças, não trai. Então, a pessoa íntegra é o que nós chamaríamos de uma pessoa que não tem duas caras. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que ela mostra o que ela verdadeiramente é. Perceba que o critério moral do sábio é a palavra de Deus, pois ele a ama e recusa a perversidade das leis que contrariam o padrão divino. O sábio nunca quer rebeliões, mesmo que os escarnecedores levantem protestos. O sábio desvia a ira, mas não desvia o seu ouvido de ouvir a lei de Deus. O sábio, ele sabe que só pela lei de Deus podemos perseverar em santificação. Deus quer que tenhamos uma vida santa.
Onde é que nós aprendemos a ter uma vida santa? Como ter uma vida santa? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Agindo assim, a liderança do sábio logo será reconhecida em todos os lugares. Sua família confiará nas suas escolhas, seus amigos pedirão seu conselho e no trabalho ele será tomado como exemplo. Existem muitos líderes que não conseguem ter uma liderança bem-sucedida porque são pessoas de duas caras. Pessoas que na igreja é uma coisa, mas na sua vida particular é outra coisa totalmente diferente. E o pior, muitas pessoas sabem disso. A maioria das pessoas sabe. Então é muito comum, infelizmente, nós vermos pessoas que no meio cristão falam uma coisa, ensinam uma coisa, e as pessoas estão ali ouvindo, observando, mas pensando entre si, fala isso agora. Mas todo mundo sabe que ele ou ela faz justamente o contrário do que está pregando. Ou ainda, vemos a pessoa pregando, ensinando, e pensamos conosco mesmo, fulano está pregando para ele mesmo. Fulana está pregando para ela mesma. O que é isso? É uma pessoa que não tem integridade. É uma pessoa que tem duas caras. E as pessoas conhecem essas duas caras. Portanto, uma pessoa dessas não terá uma liderança bem-sucedida. Ainda que defendamos os valores bíblicos com firmeza, os que discordam reconhecerão que a repreensão franca muitas vezes dói, mas as feridas feitas pelo que ama são melhores que elogios mentirosos. Quem procede assim está apto a liderar, ainda que não exerça cargos. Então, existem pessoas que são líderes de título, de cargo, de nome, mas não são líderes sábios. E existem outros que não têm um cargo, não têm um título, mas são líderes natos, porque têm integridade. Segunda característica da liderança sábia, a justiça. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão ou pedaço de pão, o homem prevaricará. Provérbios 28, 21. Aqui o escritor de Provérbios está reconhecendo aquilo que muitas vezes falamos. Toda pessoa tem seu preço. Aqui ele está dizendo que tem pessoas que se corrompem por um pedaço de pão. Então imagine por uma propina, por um sítio, por um triplex, por um carro novo, por dinheiro na conta em algum paraíso fiscal. Todos têm seu preço. Então se o líder for uma pessoa que não exerça a justiça, mais cedo ou mais tarde ele se corromperá porque alguém vai descobrir o preço dele e pagar o preço. E aí ele vai prevaricar, ele vai se corromper. Olha só essa palavrinha, corrupção. Uma palavra que está em alta há muitos anos no Brasil. Temos aí muitas autoridades de ontem e de hoje que são reconhecidamente corruptas. Algumas assumidamente corruptas, com todas as letras. Por quê? Porque elas têm o seu preço, a sua parcialidade. Para liderar, é preciso ter visão panorâmica, fazer o melhor para todos com o menor dano possível. Sim, a liderança às vezes vai causar danos, mas o líder sábio, ele vai trabalhar para que o dano seja o mínimo possível. Esse comportamento caracteriza a prudência e a justiça. O prudente é também um justo, ele não impõe sua vontade, não é altivo, não é opressor. Veja que é justamente o contrário do que muitos líderes são, não é verdade? Então, o prudente ele é dessa maneira porque ele não se considera indispensável. Ele sabe que todos podemos ser substituídos. Ele sabe que até os gafanhotos podem viver sem um rei, desde que estejam unidos. Está lá em Provérbios 30, 27. Lembra daquelas nuvens de gafanhotos que atormentam os agricultores? Pois é, o escritor de Provérbios está dizendo, eles não têm um líder, eles não têm um rei, mas a sua união os transforma numa ameaça terrível. Imagine como seria a Igreja do Senhor nos dias de hoje, se mesmo sem nós termos uma liderança humana, física, nós estivéssemos unidos. Ah, que ameaça nós seríamos para o reino das trevas. Por isso, um líder prudente ajunta todos em torno de si e, entre eles, julga retamente para fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Essa cena pode ser vista quando você reúne a família para definir responsabilidades proporcionais entre todos, de modo que ninguém possa acusá-lo de beneficiar um filho e prejudicar o outro, pois parcialidade não é bom. Olha essa palavrinha, parcialidade. Nós tivemos em tempos recentes até mesmo juízes tendo as suas sentenças anuladas por
parcialidade, porque foram parciais. Então, se isso acontece na vida secular, imagine na vida cristã. Será que não estamos sendo parciais na nossa liderança? Sabe aquela ideia de que todos precisam fazer esforços pelo bem comum? O líder que age com sabedoria está sempre cuidando para que tais esforços sejam proporcionais e, assim, ninguém seja injustiçado. Ao contrário do perverso, informa-se o justo da causa dos pobres, ou seja, o justo, ele procura saber como estão os menos aquinhoados, os mais necessitados. O justo se preocupa com a situação deles. Não se preocupa apenas para lamuriar, para ter pena, para ter compaixão, mas para resolver a situação deles. Terceiro item do segundo tópico, a sabedoria. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. Um líder é sempre um mestre solícito, ou seja, ele está sempre disposto a atender seus liderados. Ele nunca falta a quem lhe peça conselhos, mas só pode liderar quem reconhece que ainda há muito a aprender antes de ensinar. Então, o líder que acha que sabe tudo, na realidade ainda não serve para liderar. Veja as palavras do profeta Agur, no mesmo livro de Provérbios. Não tenho inteligência de homem, nem tenho conhecimento do santo. Ou seja, ele reconhecia as suas limitações intelectuais. Sendo certo que o melhor que podemos fazer com a inteligência que temos é prosseguir em conhecer o Senhor, como lemos em Oséias 6,3. Quanto mais inteligência temos, mais reconhecemos que nada sabemos e que só Deus é que sabe de todas as coisas. Nessa busca por conhecer a Deus, é fundamental olhar para a história, para o que a Bíblia nos relata, entre Deus e o seu povo. Quando o líder aprenderá o modo como o Senhor Deus é justo, mas ao mesmo tempo ele é misericordioso. Ele é zeloso, mas ele é paciente. No deserto, quando Moisés mostrou despreparo, Deus o moldou. Quando o povo foi insubmisso, rebelde, Deus os puniu. Quando o povo se desviou, Deus lhe deu regras, preceitos. Só de Deus provém a sabedoria plena que nos falta. Por mais que tenhamos inteligência, dificilmente teremos sabedoria, porque ela só vem de Deus. O líder nunca se declara sábio, pois assim faria pior que o insensato. Ao invés disso, aguarda que outros reconheçam a sua sabedoria e o honrem diante dos seus liderados. Portanto, muito cuidado com o líder que se autoelogia o tempo todo. Geralmente, essa pessoa está soberba, está orgulhosa e está fechada para sugestões, conselhos, opiniões e ideias. Louvemos a nós mesmos? Não. Esperemos que sejamos louvados pelos outros, que os outros possam reconhecer em nós a sabedoria que vem de Deus. Passamos então para o terceiro tópico, ameaças à sábia liderança. Quem exerce liderança tem sempre as atenções voltadas para si. Ou seja, todo líder é um alvo em potencial. Por isso, é importante tomar cuidado para que alguns equívocos não venham a arruinar os relacionamentos. Primeiro item nos fala sobre a dissimulação. O que é isso? É o que nós podemos chamar de hipocrisia, duas caras. Mostrar uma coisa e, na verdade, é outra. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. O que é essa lisonja? É a bajulação, é o puxa-saquismo. Claro que existe o elogio verdadeiro e devemos aprender a reconhecer os verdadeiros elogios. Porém, também existem as lisonjas, as bajulações, os puxa-saquismos que estão aí sempre a rodear os líderes. Já falamos sobre o perigo da palavra maldizente, mas há um outro tipo de palavra que pode levar um líder à ruína. É a palavra elogiosa, aquela que pode despertar a soberba num coração que antes era humilde. É preciso entender que lábios amorosos podem ser o disfarce do coração maligno. Aliás, dificilmente o coração maligno vai mostrar quem ele é. Geralmente ele se disfarça. E nesse coração maligno, existem abominações escondidas pelo jeito suave de falar. Então, quantas e quantas pessoas dentro e fora do meio religioso que falam de uma forma suave, aparentemente tão amorosa, gentil, mas escondem um coração perverso e maligno. Isso não quer dizer que todo elogio é falso.
Claro, de maneira nenhuma. Existem sim elogios verdadeiros. A Bíblia se refere àqueles que são dissimulados e tentam criar uma atitude de soberba e egocêntrica a ponto de você pensar mais em si mesmo do que na família, na equipe de trabalho ou nos irmãos da igreja. A soberba, ela começa a tomar conta no nosso coração quando nos preocupamos primeiro conosco e depois com os outros. Em pouco tempo, a bajulação pode levar uma pessoa a endurecer o seu coração para o temor de Deus e seguir o seu próprio coração. Enganado por falsos elogios, o imprudente se gloria das suas conquistas, se gaba, se exalta, enquanto a família não o reconhece mais, nem os amigos, nem os irmãos. Mas por que o dissimulado não demonstra furor ou ira? E a resposta é: cruel é o furor, impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Então é por isso que o dissimulado, ele não mostra quem ele verdadeiramente é até ser tarde demais, por causa da inveja. Ele quer que o líder caia, ele quer que o líder fracasse e sabe que se ele mostrar quem ele verdadeiramente é, não terá sucesso. Portanto, líderes que nos ouvem, homens e mulheres de Deus, cuidado com a bajulação, cuidado com os elogios, cuidado quando você está subindo os mais altos degraus, todos estão batendo palmas para você, todos estão te elogiando. Cuidado, vigie, ore, se humilhe na presença de Deus. Não deixe que a soberba e o orgulho tomem conta do seu coração. A segunda ameaça é o mau conselho. Provérbios 29:12 nos fala que se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Governador aqui tem um sentido de líder. Você já reparou que algumas pessoas têm sempre algo a nos dizer, mas quando estão sempre falando baixinho para não serem notadas? A palavra ao pé do ouvido é penetrante, mas nem sempre age em nosso benefício, costumando ser um disfarce para a mentira e a calúnia. Os provérbios dizem que se tirarmos os perversos da presença do rei, seu trono se firmará em justiça. Esse seria o ideal, não é verdade? Tirar os perversos da liderança. Mas nem sempre isso é possível, porque o perverso nem sempre se mostra como perverso. O perverso muitas vezes se mostra como um amigo, como um servo, como um ajudante, um auxiliar, alguém que está ali para carregar a mala do pastor, para usar uma expressão muito popular no nosso meio. Então, cuidado, nem sempre o perverso vai mostrar quem ele é. Porque um líder tem que saber preservar os ouvidos. Se o líder for dar atenção a todas as coisas que ouve, ele terá sérios problemas. Algumas pessoas se apressam em criar litígios, confusões, com base no que viram, sem entender o contexto. Ou pior ainda, quando nós temos lideranças que dão atenção ao primeiro que chega para lhes falar, sem querer saber o outro lado da história. Vem fulano lhe falar de cicrano. Pronto, a sua opinião já está formada. A sua cabeça já está feita pelo fulano. Mesmo que depois chegue o cicrano, mostre que tudo aquilo não é verdade, a opinião daquela pessoa já está formada. Cuidado para não cairmos nessa armadilha. A partir daí, um simples áudio enviado pode plantar uma discórdia ou uma desconfiança. O mau conselheiro nunca tem uma fonte de informação, sempre repetindo: ouvi dizer, me contaram, eu soube por aí. Cuidado, pleiteie a tua causa diretamente com o teu próximo. Quando se fala hoje de fake news e desinformação, não é apenas nas redes sociais, mas também nas relações interpessoais. Pois assim como o vento traz a chuva, a língua fingida traz a ira entre os membros de uma família, de uma equipe de trabalho ou entre irmãos de uma congregação. No terceiro item, vemos outra ameaça, a insensatez. Provérbios 29:18 nos fala que, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que é o insensato? É o tolo, o louco, alguém que não sabe discernir a seriedade ou gravidade das situações. Quando se fala aqui de tolo, não está querendo dizer de uma pessoa birrenta. Louco não é uma pessoa com problemas mentais. É a pessoa que não tem sabedoria. Essas palavras aparecem muito no texto de Provérbios, sempre com o mesmo significado. A pessoa que não tem sabedoria, ela é insensata, ela não tem bom senso, ela é tola, ela é louca. É isso, a pessoa que não tem sabedoria. Jesus falou desse tipo de comportamento quando mencionou aquela parábola dos dois construtores. Um constrói a casa sobre a areia, outro sobre a rocha.
Então, o insensato é aquele que constrói a casa sobre areia. Tá na cara que não vai dar certo. Tá ali muito certo que a areia não tem consistência para firmar uma casa. Note que o insensato não avalia as consequências dos danos que ele pode causar a si mesmo ou aos outros. Afinal, se a casa não está bem construída, em algum momento ela vai cair, ela pode ferir alguém, pode matar alguém. Por isso, a ira do insensato é mais pesada que a pedra e a areia, porque a ira do insensato nunca é direcionada a si mesmo. Quando as coisas dão errado, o insensato nunca reconhece seus erros. A ira dele sempre se volta contra os outros. A culpa de ter dado errado foi dos outros. Os outros é que não ajudaram, os outros é que não fizeram por merecer. Mas eu não sou errado. Então, por isso que a ira do insensato é muito pior do que as outras. Estamos assistindo nas redes sociais edições de vídeos e áudios que têm servido a muitos insensatos quando querem descontextualizar falas e gerar escândalos. E hoje em dia, com a capacidade das inteligências artificiais de criarem vídeos falsos, deepfakes, como se fala, nós devemos estar muito mais atentos. Vídeos de pessoas falando isso ou aquilo podem ser totalmente falsos ou descontextualizados. O insensato produz mentiras lançadas sobre o prudente, como fogo, flechas e morte, através da internet, gerando brincadeiras destrutivas que podem trazer abaixo uma vida inteira. Recentemente, nós vimos inclusive o caso de uma jovem que ela tirou a sua vida. Chegou às últimas consequências por causa de mentiras que foram plantadas sobre ela nas redes sociais. O nosso tempo, a época que vivemos, é uma celebração à insensatez. Ou seja, as mídias estão celebrando e exaltando aquilo que não tem nenhum valor, aquilo que é fútil, aquilo que não enche os olhos, não satisfaz a alma, não traz paz ao coração. Faz-se quase tudo para obter fama e notoriedade à custa de declarações inconsequentes ditas sob o anonimato. Sim, os perfis falsos nas redes sociais, os anonimatos, que muitas vezes são usados para assassinar reputações. Mas a Bíblia adverte, o homem precipitado nas suas palavras, ao dizer que esse comportamento é ainda pior do que a insensatez. Portanto, tomemos cuidado com as nossas palavras. E você, líder que nos ouve, cuidado com as palavras que você recebe, porque nem sempre elas podem estar carregadas de verdade. Concluímos a nossa lição com a aplicação pessoal da seguinte maneira. A Bíblia apresenta o autêntico manual de prática para uma sábia, edificante e exemplar liderança. Pratique-a. Sim, líder que nos ouve, você quer ter vitória na sua liderança? Busque a Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos. Veja os líderes que tiveram sucesso e que tiveram fracasso na palavra de Deus. Veja por que eles acertaram e em que eles fracassaram. Deus já nos trouxe o manual de instruções, agora nós temos que seguir. Portanto, aqui temos o resumo da nossa lição do Programa de Educação Cristã Continuada e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor. E nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.